Olá para todos, eu sou Alexandre Freitas e esse é o nosso canal de arte. Bom, agora nós vamos trabalhar essa parte aqui da toalha, tá? Que tá aqui. Mas antes de trabalhar essa parte da toalha, eu preciso ensinar vocês como fazer a sombra do branco, tá? Como fazer a sombra do branco. Eu tenho aqui branco, amarelo cádmio escuro, alizarim crison e azul ultramar. Eu vou aqui indicar futuras possíveis substituições. O amarelo cádmio ele pode ser substituído pelo amarelo cádmio claro, pelo amarelo indiano ou até pelo amarelo ocre ou pelo amarelo cromo. O alizarim pode ser substituído pelo carmim ou pelo vermelhão escuro chinês ou vermelho chinês. O azul ultramar pode ser substituído pelo azul cobalto escuro, pelo azul da Prússia ou azul fitalocianina, tá? Então nós agora vamos trabalhar as sombras do branco. Eu vou primeiro colocar aqui o branco, propriamente dito, e agora eu vou começar a trabalhar seus futuros degradês, tá? A gente vai partir do branco até o mais próximo do preto. Isso aqui a gente chama de valor, tá? Você trabalhar o valor mais alto branco até o valor mais baixo, que é o preto. Então vamos trabalhar possíveis valores do branco. Eu vou colocar a mistura aqui no campo de visão de vocês, aqui embaixo. Eu tenho aqui o branco, eu vou pegar aqui um pouco de amarelo, que é uma cor quente, um pouco de vermelho, que também é uma cor quente, e vou esfriar essa cor quente jogando uma cor fria, que é o azul. Geralmente, quando você coloca essa mistura, você vai encontrar um tom levemente cinza. Quanto mais branco você tiver na mistura, mais claro será esse cinza. Quanto mais azul, vermelho e amarelo você tiver, mais escuro será esse cinza. Eu coloquei aqui branco, um cinza mais claro. Agora eu vou escurecer. Como é que escurece? Coloco um pouco de vermelho, um pouco de amarelo e um pouco de azul. Vou colocar um pouco mais de azul porque azul é a cor mais fria. Logo, o azul é a cor que vai dar uma esfriadinha no cinza, tá? Então eu já tenho aqui um cinza um pouco mais escuro. Como é que eu faço para escurecer mais esse cinza? Coloca nele amarelo, vermelho e a cor mais fria das três, que é o azul. Quando eu coloco mais azul, eu já vou automaticamente esfriando mais o cinza. E eu já encontro aqui, ó, uma outra demão de cinza, tá? Então não existe na arte, na pintura, cinza com preto e branco, tá? Cinza com preto e branco é cinza neutro. Cinza neutro não existe na natureza, certo? Então você faz cinza usando vermelho, azul e amarelo, que são as três cores primárias, e não preto com branco, ok? Então vou escurecer mais aqui o cinza, é só pegar, ó, mais amarelo, mais vermelho e mais azul. Eu já vou encontrar um outro tom de cinza, ó, um outro tom de cinza. Quanto mais azul, quanto mais vermelho e quanto mais amarelo eu colocar, mais escuro esse cinza vai ficando. Ó, vou colocar aqui mais azul, vermelho e amarelo, ó. Já encontrei uma camada mais escura do que o anterior. Eu agora vou fazer mais escuro ainda. O que é que eu faço? Eu pego aqui, ó, o amarelo, o alizarim e o azul, que é o mais frio, por isso que pega mais azul. Percebe que como eu peguei a quantidade de azul, vermelho e amarelo maior, eu já tive um degradê bem maior, tá? Então agora eu vou, ó, colocar uma cor mais escura. Você vai fazendo essa mistura até você chegar propriamente num cinza grafite, que é um cinza muito escuro. Você nunca vai chegar no preto, por que não? Por causa da presença do branco aqui na mistura. Você vai chegar em tons muito escuros, mas não propriamente no preto. Você pode até chegar num tom grafite, mas não vai chegar no preto. Perceba que quanto mais eu estou andando para a esquerda,
mais escura essa cor tá ficando. Eu vou colocar aqui agora um pouco mais de tinta, só para você perceber o quanto eu posso escurecer isso aqui. Eu já vou acelerar um pouco mais o movimento. Lembre-se que eu tenho duas cor quente e uma cor fria. A cor fria precisa prevalecer porque é uma sombra. Sombra geralmente é fria, tá? Não é sempre, mas geralmente é fria. Ó, já coloquei aqui um tom mais escuro. Isso porque eu estou acelerando mais. Você poderia trabalhar de maneira muito mais lenta, fazendo um degradê muito mais lento. Eu estou acelerando para você começar a perceber a diferença. Mas você pode fazer um degradê mais lento, tá? O que vai depender da quantidade de amarelo, de vermelho e de azul que você vai colocar aqui na mistura. Quanto mais azul, vermelho e amarelo, mais escuro esse teu cinza vai se tornando. Agora eu vou colocar uma cor bem escura, tá? Eu preciso colocar preto, professor. Não precisa colocar preto. Vou pegar aqui, ó, mais amarelo, mais vermelho e mais azul. Quanto mais azul, vermelho e amarelo você coloca, mais escura a cor vai ficando, ó. Se você perceber que ela está um pouco avermelhada, é só colocar um pouco mais de azul que você já bloqueia o avermelhado. Pronto, quanto mais cor você vai colocando e quanto menos branco, mais você vai trabalhando o degradê do cinza, tá? Então agora a gente vai trabalhar uma toalha e essa toalha ela vai ser toda trabalhada em tons de cinza, ok? Como é que a gente faz para trabalhar essa toalha trabalhando os tons de cinza? É exatamente como está aqui, ó. Eu vou trabalhar do branco com um pouco de amarelo. Agora não, porque o pincel está sujo. Deixa eu trocar de pincel. Vou repetir, tá? Do branco com um pouco de amarelo, que é um branco mais aceso. Até o cinza possível mais escuro, tá? Que é exatamente como a gente vai trabalhar aqui agora. Desejo que vocês tenham entendido bem essa parte do tom de cinza. Você não vai fazer cinza da toalha usando preto e branco. Você vai fazer o cinza usando apenas o vermelho, o azul e o amarelo, ok? Então agora eu vou começar a pintar a toalha e vou explicar bem o passo a passo aí que você pode fazer. Perceba que eu já deixei bem determinado umas partes mais claras e outras bem mais escuras. A técnica que eu vou usar tanto para clarear como para escurecer é exatamente a mesma que eu acabei de explicar para você, que é a questão do cinza com cor, tá? Então vou começar aqui a dar cor. Eu vou começar primeiro jogando luz na parte mais clara, ó, branco. Tanto eu poderia começar pela mais clara como pela mais escura. Como eu já tenho uma parte clara aqui bem determinada, eu já vou começar por ela. Lembrando que eu passei aqui um pouco do médio, tá? Que é a mistura do diluente com óleo de linhaça, para a tinta poder correr mais facilmente. Com a ponta do pincel, ó, eu vou dando alguns pequenos toques aqui na toalha. Não coloca branco puro, tá? Eu aqui estou colocando branco com um pouco de amarelo para dar esse brilho mais forte. Essa é a parte mais iluminada da toalha. Não usa branco puro, branco com um pouco de alguma cor, ou com um pouco de um, ou com um pouco de duas, ou com um pouco de três, mas nunca sozinho, tá? Branco sozinho não existe. Esse branco que a gente está colocando aqui, como ele é um brilho bem aceso, ele tem um pouco de amarelo na parte aí do branco. Então aqui eu estou adicionando um pouco de amarelo para poder trabalhar esse brilho.
Não esquece que eu coloquei um pouco de médio na tela antes de colocar o branco. É importante você saber disso, porque aí a tinta está correndo mais fácil na tela. Se você não souber disso, você vai querer diluir a tinta. Eu não diluí a tinta está sendo usada sem nenhuma diluição, tá? Eu apenas passei o médio na tela, que é uma mistura de óleo de linhaça com o diluente. E aqui eu agora estou trabalhando a parte da luz. Nessas partes com menos luz, que é essa parte aqui, ó, eu vou pegar o branco, ó, e vou misturar aqui na beirinha com um pouco mais de amarelo, já que eu estou trabalhando nas bordas. Ainda tem luz, mas eu aí adiciono um pouco mais de amarelo. Com um pouco daquelas que eu fiz a mistura para você ver, só que agora eu vou adicionar um pouco mais de amarelo. E já vou adicionar uma cor que não tem tanta luz como o branco com amarelo sozinho tinha. Ó, vou escurecendo aqui, só usando branco, azul, amarelo e vermelho. Nada de branco com preto, tá? Branco com preto não existe. Esquece branco com preto. Branco com preto é uma cor neutra. Aqui não tem neutralidade. As cores aqui elas estão interagindo uma com as outras. Ok? Vai seguir nesse caminho aí que eu tô te dizendo que você vai se dar bem, tá? Você vai ver seus trabalhos começar a melhorar bastante. Ó, aqui eu já estou começando a escurecer um pouco, porque aqui eu já estou partindo para um local que não tem tanta luz. Não deixa a superfície lisa, tá? Coloca sempre umas manchinhas para você ir dando o sentido da trama do tecido, que o tecido não é um tecido limpo. Outra coisa, também esfumaça as bordas, não deixa as bordas do tecido com a linha muito afiada, ok? Isso aí dá a sensação de que o pano está cortado e colado. Quando você trabalha bem o esfumato aqui nessas bordas, você interage uma cor com a outra e aí você cria uma harmonia maior nas cores. Ó, aqui eu já estou colocando um pouco mais de cor aqui no centro para dar a sensação de movimento do tecido. Então o cinza ele pode ir, ó, desde o amarelo com branco até a cor mais escura de todas, que é o cinza com bastante azul, bastante vermelho e bastante amarelo. E assim você vai trabalhando toda a dobra do pano. Lembre sempre de dar uma esfumaçada aqui nas bordas, ó. As bordas precisam ser esfumaçadas para poder ficar como se o pano realmente tivesse dentro do quadro, não fosse uma coisa cortada e colada. Eu aqui já vou trabalhar com o tom mais escuro. Quanto mais escuro na parte de baixo, melhor. Como é que eu faço mais escuro? Não boto tanto branco, boto mais azul, vermelho e amarelo do que branco, mas tem que ter branco. Quando você perceber que está muito azulado, bota um pouco mais de amarelo e vermelho. Quando você perceber que está muito avermelhado, coloca um pouco mais de azul e amarelo. Quando você perceber que está muito mais amarelado, coloca um pouco de azul e vermelho. E assim você vai equilibrando toda a parte das cores, tá? Sempre esfumaçando.
Lembrando que tudo aqui é um degradê. Coloca sempre um pouco mais de amarelo e branco, porque como tem muita luz, até na sombra ela fica um pouco amarelada. E assim você vai trabalhando todo o movimento do tecido, só dominando no branco, vermelho, azul e amarelo, só. Tá? Nada de branco e preto. Branco e preto vai dar uma tonalidade de um cinza desagradável aos olhos, porque como é um cinza neutro, ele não existe na natureza. Então ele vai, quando você olhar imediatamente, você vai perceber algo que você não está gostando, mas não vai perceber o que. Mas é exatamente a presença do cinza neutro que vai causar esse incômodo visual, já que é uma cor que nosso cérebro não consegue entender. É uma vibração estranha para os nossos olhos. Então, trabalhando aqui a parte do cinza. E aqui você vai trabalhando toda a questão do movimento do pano. E agora eu estou colocando um pouco mais de branco aqui. Vá sempre lembrando de esfumaçar, tá? Esfumaçar é muito importante para você trazer o pano para dentro da tela. Se você não esfumaça, você é como se você tivesse cortado e colado o tecido. E aí você tira o realismo do tecido. Sempre trabalhando, dominando branco com amarelo para o brilho, branco, vermelho, azul e amarelo para a parte de sombra. Não dilui a tinta, trabalha com a tinta pura, já que é fase de acabamento. Você quer um pigmento com mais cor, então não dilui, tá? Se você diluir, você enfraquece o pigmento da tinta e você não consegue alcançar a cor que você quer. Então o ideal é que você não dilua nessa fase. Por isso que eu passo o médio na tela, que é para não ter que diluir. Ok? Então vai entendendo aí os processos. A tinta corre muito fácil na tela por causa do médio que eu coloquei. Sempre dominando com azul, vermelho e amarelo. Você tem que olhar para a cor e tentar perceber quem é que está prevalecendo, porque se você não estiver gostando da cor, você vai bloqueá-la com a outra, tá? Se está avermelhado, você vai bloquear o avermelhado usando o azul e amarelo. Se está azulado, você vai bloquear usando o vermelho e o amarelo. Se está sempre botando as outras duas que você acha que tem menos, tá? Você vai sempre se ligar quem é que está com menos cor ou quem é que está com mais cor e você vai usar as outras duas. Se tiver amarelado, bota vermelho e azul. Se tiver avermelhado, bota azul e amarelo. Se tiver azulado, bota amarelo e vermelho. E assim você consegue trabalhar todo o movimento do pano, toda a dobra do tecido, sem muito trabalho, sem muita dificuldade.
E assim você vai trabalhando todos os tons de cinza do quadro, só dominando no azul, vermelho, amarelo e branco. Azul, vermelho, amarelo e branco. Certo? Não é tão difícil, mas é preciso ter esse conhecimento para poder saber fazer esses detalhes. Caso contrário, você não vai conseguir trabalhar, você vai ficar usando só preto e branco, achando que preto e branco vai resolver seu problema, mas não resolve, né? Não resolve. Preto e branco não é a cor ideal para fazer os cinza. Cinza tem cor. Cinza não é só preto e branco. Talvez ninguém nunca tenha lhe ensinado isso, mas chegou o momento de você aprender, né? Ou você vai passar a vida inteira sem saber essas informações. Perceba que o cinza não se faz com preto e branco, até porque eu nem uso preto. Eu não tenho preto aqui comigo, eu não uso preto para nada. O preto que eu faço, eu uso vermelho, azul e verde para fazer os pretos. Então eu não preciso de preto. Preto é uma cor que não existe. Então sempre que você usa preto, você causa uma coisa desagradável no seu quadro, uma questão visual desagradável. Não é interessante. Isso que eu estou ensinando a você, certamente você não vai aprender em outro lugar. Se o professor ele fosse te ensinar isso, com certeza ele ia te cobrar alguma coisa, tá? Também não é errado ele fazer essa cobrança, até porque geralmente para aprender existe um custo, né? Para ensinar, para a gente aprender também houve um custo, mas aí eu te ensino porque eu acho que é um conhecimento que vai ajudar vocês. E a minha intenção não é só ter lucro, é também de ajudar outros artistas, pessoas que têm interesse em aprender. Então vamos lá, vamos continuar aqui o aprendizado. Ó, aqui eu estou colocando branco com amarelo para dar um degradê. E assim você vai trabalhando toda a parte do tecido, tá? Olha aí, vai clareando onde você acha que é mais claro e vai deixando escuro onde você acha que é mais escuro. Principalmente se você já tiver uma referência onde o claro e o escuro já esteja bem definido. Aí você pode usar esses tons de cinza só para trabalhar essa parte aí do claro e do escuro. E assim você vai trabalhando toda essa parte do tecido. O ideal seria ter trabalhado esse pano antes de trabalhar essa parte das uvas. Por quê? Porque como ele está por baixo, o ideal seria que ele fosse um dos primeiros a ser feito. Essa seria a lógica. Mas a gente não trabalhou diretamente, muito preocupado com ordem. Trabalhei primeiro
a série de uvas, depois eu fui trabalhando os outros temas. Então não houve essa ordem de quem está por baixo, quem está por cima. Eu não segui esse critério. Mas teria sido certo trabalhar seguindo esse critério do escuro para o claro e do que está atrás primeiro para o que está em cima depois. Que é exatamente o caso aqui dessa toalha e essas uvas. Pronto, eu estou trabalhando só usando vermelho, azul e amarelo. Vermelho, azul e amarelo, vermelho, azul e amarelo e o branco, né? E assim você vai trabalhando toda essa parte do tecido. Ó, agora eu estou colocando um pouco mais de branco, que aqui já é uma parte mais de sombra. A luz não chegou muito bem aqui, né? Já que ela está lá do outro lado. Aqui eu já posso trabalhar em cima do próprio cinza. Depois que seca, você pode até trabalhar um pouco mais de brilho, tá? Mas agora eu fiz essa parte só para definir as dobras. Claro que depois que seca a gente vai dando continuidade à luz, né? Trabalhando um pouco mais de luz. Bom, desejo que vocês estejam gostando aí dessa explicação que eu estou dando, tá? Trabalhando a questão do cinza. Primeiro eu tive que ensinar vocês a fazerem a cor, porque não adiantava eu sair fazendo e vocês não entenderem nada. Então, primeiro eu expliquei como fazer a sombra do branco, para só depois eu começar a trabalhar a parte da toalha. Depois, quando eu trabalhar um pouco mais de acabamento, eu vou filmar, fazer um vídeo. Vai ficar um pouco longo, mas não tem problema. Explicando aí a questão do acabamento geral. Eu depois vou dar um acabamento geral no quadro todo, na mesa, que a mesa está só lisa, né? Eu ainda vou trabalhar os veios da madeira. Depois que eu trabalhar também aí a questão do acabamento da cesta, esse acabamento já é o acabamento final. Eu aqui estou dando um acabamento, mas esse acabamento não é o acabamento final. Deixa eu só tirar um pouco o zoom para vocês verem melhor. Pronto, o que a gente pode trabalhar para melhorar é você criar um volume aí ou um pouco de detalhe na mesa, na toalha. Você pode criar como se fosse uma trama. A trama já é a parte da sombra dos próprios furinhos da toalha. Tanto você pode criar uma trama do escuro, como pode criar também da parte clara. Você pode criar um certo movimento do tecido para dar um realismo maior, tanto da parte mais profunda do furo, né, do tecido, como também para dar luz. Vamos trabalhar aqui uma superfície não muito lisa. Vamos trabalhar aí agora a parte da luz. Vou jogar um pouco mais de luz em alguns trechos, usando sempre na luz amarelo com branco. Amarelo com branco na parte da luz e azul, vermelho e amarelo e branco na parte da sombra.
cria aí uma texturazinha no tecido, tá? Para mostrar que é um pano e o pano tem a trama da amarração do tecido. E aí você pode criar, ó, uma superfíciezinha que não seja lisa. A superfície lisa não é interessante, tá? Não é interessante. Nem no fundo, nem na mesa, nem na fruta, em lugar nenhum. O liso só é interessante quando você trabalha uma superfície mais lisa, como um mármore, como um vidro, aí tudo bem, você coloca um brilho. Mas quando não é uma superfície muito lisa, o ideal é que você crie algum tipo de textura, como criamos aí nas frutas, né? Na maçã, na laranja. A manga não tem textura não, a manga ela é lisa mesmo. Mas o resto das frutas, eles têm aí uma manchazinha. Ó, vai dando toquezinhos aí, vai espalhando. Branco, amarelo, vermelho e azul para criar a cor. E aí você vai criando como se fosse uma trama no tecido, tá? Olha aí como vai ficando, dando a continuidadezinha aqui na parte de luz e criando uma trama para a parte da luz também. O ideal para você que quer um tema mais realista é você ter uma referência, tá? Não existe pintor realista sem referência. Nem que a referência esteja na sua cabeça, mas de toda forma você precisa de uma referência. Tem alguns artistas realistas que já pintam há tantos anos e já tem tanta experiência que a referência já está na cabeça dele. Ele não precisa de uma imagem para fazer uma montagem, para criar um quadro, mas isso não significa que ele não esteja usando uma referência. Só que a referência não está na mão, né? A referência está na cabeça. Mas o pintor realista em si, ele precisa de uma referência, tá? O próprio Leonardo da Vinci, ele contratava modelos para ficar nas posições que ele queria fazer um determinado quadro e a partir daquela imagem que ele estava observando, ele criou a Mona Lisa, ele criou a Santa Ceia e tantos outros quadros. Como ele não tinha a fotografia, ele usava o próprio modelo, ok? Hoje nós temos essa parte da fotografia, mas o artista antigo não tinha, por isso que eles preferiam usar os modelos vivos. Ainda temos a condição dos modelos, que é melhor do que a fotografia, porque você vai olhar diretamente para as cores da pele, o movimento corporal, mas você também pode mexer na cena usando a fotografia. Pronto, a gente trabalhou aí mais ou menos um tecido, claro que eu vou depois dar um acabamentozinho melhor, tá? Mas aí foi só para vocês entenderem esse processo de sombra e de luz, tá? Desejo que vocês tenham gostado dessa aula. Claro que eu vou aqui dar uns acabamentozinhos. Depois eu vou mostrar esse quadro pronto para vocês. Mas vocês também acredito que estão entendendo aí todo o processo que está sendo trabalhado, tá? Então, tchau para vocês. Se vocês estiverem curtindo ou estiverem gostando desses vídeos, curtam, compartilhem, né? Inscrevam-se no canal. Não só assistam,
mas também se inscrevam, né, para que a gente possa continuar. Também divulgue para outras pessoas, compartilhem com amigos e com outras pessoas. Assim você vai fazer o canal cada dia crescer mais e isso vai estimular muito para a gente continuar o nosso trabalho. Vou mostrar aqui mais ou menos como é que ficou. Olha aí a gente vai trabalhar um pouco mais de detalhamento, tá? Desejo que vocês estejam gostando. Próximo vídeo vai ser o acabamento geral, que é a conclusão do quadro, tá bom? Tchau para vocês e até a próxima aula. Tchau.